ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. A referência bibliográfica está aparecendo para você na tela agora. O excelente livro do professor Jonathan Michael Golden. Vamos fazer uma leitura, um pequeno estudo da página 182 do seu livro, aonde vai falar acerca do panteão cananeu, o panteão de deuses cananeu. O professor Jonathan Michael Golden irá nos trazer informações relevantes para que ainda possamos nos aprofundar um pouco mais nas questões que envolvem a verdadeira religião no Israel antigo. Não a religião fabricada pela redação judaíta, mas a religião que de fato podemos averiguar arqueologicamente, historicamente e na aplicação correta da exegese bíblica. Também encontraremos esse politeísmo velado no disfarçado texto da redação judaíta que tenta impor uma adoração monoteísta. O panteão cananeu. Além da arte glíptica e da estatuária, a compreensão dos arqueólogos da divindade cananeia também se baseia em evidências literárias, incluindo textos da Síria. Estas diversas fontes, no entanto, raramente concordam, e o panteão de retalhos resultante é muitas vezes difícil de resolver, porque existem listas diversas com diversos deuses. Algumas listas temos deuses em comum, em algumas listas até alguns epítetos, na verdade, tornam-se deuses, como por exemplo, na Bíblia você conhece o termo El Elyon, mas em algumas inscrições, eu já fiz vídeos aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, Elyon aparece como uma divindade. E eu também já fiz um vídeo explicando, de fato, de onde surgiram esta questão de Elyon primeiro ser uma divindade, assim como também na época que eu falei sobre El Olam. Primeiro você tem Olam, Elion, como termos para divindades locais que vão sendo fundidas ao deus principal do panteão cananeu, El. E aí viram epítetos, viram títulos. Embora existam paralelos estreitos entre a mitologia síria e cananeia, por exemplo, nem sempre é claro seus artefatos representam variantes regionais de divindades semelhantes ou indivíduos completamente separados. Isto é particularmente verdadeiro no caso das deusas adoradas da antiga Canaã, que incluem Anat, Asherá, Astarte, Istar e Kudsu. Anat era mais popular no norte de Canaã e na Fenícia, mas às vezes é difícil distinguir entre Astarte, Anat e Asherá. Cada deusa provavelmente teve algum papel associado ao amor e à guerra, conforme indicado por suas representações na arte glíptica, especialmente selos cilíndricos. Outra figura feminina conhecida simplesmente como a deusa nua foi frequentemente retratada em selos sírios no final dos séculos 19 e 18 a.C. Mas, novamente, há ambiguidade no que diz respeito à sua identidade em relação a outras divindades. Talvez a mais intrigante dessas divindades femininas seja Asherá, que ao longo de muitos séculos desempenhou vários papéis. Ela era uma figura materna na família divina, associada à fertilidade e à guerra. Estatuárias de bronze datadas dos séculos 14 e 13 antes da Era Comum, de locais sírios como Ugarit, Rai-Shan-Ra, apresenta uma deusa amplamente considerada Asherá ou Ashera. Em muitos casos, ela aparece com um vestido longo, às vezes expondo os ombros e os seios. Comumente concebida como uma deusa da fertilidade,
Em alguns mitos, ela assume um caráter mais maternal, complementando seu consorte, o patriarca El, enquanto os aspectos mais sexuais da fertilidade são deixados para sua filha, Anat. Ashera também teve um papel criador, daí a sua associação com a árvore da vida, e ela às vezes carrega o epíteto semítico Kodesh, santo. Exatamente. Asherá tem esse epíteto de ser santa. E eu já mostrei aqui também em vídeos anteriores a relação direta de Asherá e a árvore da vida. Ela é a árvore da vida. Ela também era às vezes chamada de Ilat ou Elat, uma variação feminina de El. Em alguns casos, Asherá assumiu elementos da deusa egípcia Hathor, por exemplo, usando chifres de gado, e também foi associada ao mar. Nós vimos isso num texto garítico, até que eu fiz a leitura do estudo lá no canal Professor Carlos Alexandre Costa, e vocês também já viram aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, Senhora Asherá do mar. No lado masculino do panteão estavam o Deus Supremo El, o seu filho, o rei da tempestade guerreiro Baal, também conhecido como Baal Haddad, e sua irmã Anat. Sabemos por diversas fontes, incluindo os arquivos de Mari e Ugarit, que Haddad era adorado em todo o Oriente Próximo. Baal Haddad apareceu pela primeira vez durante o século XVIII a.C., com o surgimento do estilo sírio. O deus era frequentemente representado em associação com um par de símbolos: o disco quadripartido e a lua crescente, que às vezes era incorporada em seu capacete. Olha só, vocês sabiam disso? O professor Jonathan Michael Golden está trazendo essas novidades de representação. Vocês entenderam porque eu falei isso, né? Vou repetir para vocês, vamos ver se vocês vão pegar aí. O Deus era frequentemente representado em associação com um par de símbolos: o disco quadripartido e a lua crescente, que às vezes era incorporada em seu capacete. Vou continuar a leitura. Os epítetos de Baal Haddad incluem o cavaleiro das nuvens, o que cavalga sobre as nuvens, e também o portador da tempestade. Várias passagens na Bíblia hebraica se referem à propensão de Israel de cair na adoração de Baal. Curioso isso, né? Juízes 2:11, 3:7, 8:33, 10:6 e versículo 10, Oséias 2:13. Muito interessante isso, né? Implicam que Baal desfrutou de um período bastante longo. Viveu o mandato com uma divindade cananeia. Havia também a divindade solar, mas pouco se sabe sobre este Deus. Eu fiz vídeos sobre as divindades solares cananeias. Pesquisei aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, que eu não me lembro precisamente quando eu fiz, mas eu falei de Shalim e Shanhar, falei de Shepush, falei das divindades solares aqui também. O deus mais antigo dos cananeus era El. El é o mais conhecido pelos textos ugaríticos, onde muitas vezes leva o título de Baniu Bin Wat, criador das coisas criadas, ou criador das criaturas. Ele também é chamado de pai dos deuses, em vários casos, enquanto outras divindades são chamadas de família ou de seus filhos. Um texto raro do sul do Levante, Razor, refere-se diretamente a El. O touro e o bezerro, que ocupavam o lugar central na iconografia cananeia, eram frequentemente associados a El ou a Baal. Por exemplo, El muitas vezes leva o epíteto touro, referindo-se à sua virilidade, enquanto o touro também estava ligado ao deus da tempestade, que é retratado montando o touro, demonstrando a associação entre fertilidade e chuva. Um dos exemplos mais notáveis deste motivo é o requintado bezerro de prata do final da Idade do Bronze Médio de Askelon, 1600 a.C. A estatueta era feita de bronze e originalmente folheada
a prata. O bezerro foi encontrado alojado em um modelo de cerâmica de um santuário em forma de colmeia. Este motivo lembra uma cena de um selo cilíndrico da Anatólia da Idade do Bronze Médio, representando um touro enfiando a cabeça para fora de um santuário muito parecido com o de Asquelon. A estatueta foi descoberta no depósito de um santuário situado nas encostas da muralha voltada para o mar, que pode ter servido de ponto de culto aos viajantes que chegavam à cidade por mar. E aí, gostaram destes detalhes que eu trouxe para vocês da obra do professor Jonathan Michael Golden? Aprendemos mais sobre o panteão cananeu, mais sobre a cultura material da região do Levante, da Canaã antiga. Aprendemos mais com informações confiáveis sobre arqueologia bíblica, coisas que eu sempre venho falando para vocês. Todos eram cananeus. Já sabemos disso até por pesquisa genética. Todos eram cananeus. A redação judaíta, a redação da Bíblia hebraica, traz uma narrativa de implementação de monoteísmo. Mas, na verdade, toda a antiga Canaã, toda Israel, ainda no período da monarquia, eram todos politeístas. Temos muitas evidências para isso, não só da Idade do Bronze Médio, mas já também no século VII, século VIII. Temos lá Yahvé e também sua consorte Axera. Temos muitas evidências acerca disso. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia, que o verdadeiro Deus, que não são esses deuses mequetrefes sujeitos a narrativas humanas, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. E se você não crê em um Deus, está tudo certo, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel